Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Hoje nós vamos estar iniciando uma nova série Os Milagres de Jesus. E hoje a gente vai estar conversando sobre a pesca milagrosa. Eu amo textos clássicos, porque os textos clássicos a gente já sabe o começo, meio, o fim. Um texto que já foi bem explorado, um texto que você já escutou muitas vezes aqui no púlpito. E hoje nós vamos estar conversando sobre esse lindo texto. Em nome de Jesus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. E a gente sente a Tua presença, ó Pai, porque ela é maravilhosa, Senhor querido. É uma presença que nos traz alegria, uma presença que nos traz contentamento, ó Pai. Deus, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor querido. Como falei, um texto conhecidíssimo, ó Pai. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo a mais para ministrar no meu coração nessa manhã. Deus, então, que eu possa ser a Tua boca nessa manhã, que eu possa, Senhor, ser a voz que os sedentos estão para escutar, ó Pai amado. Deus, esteja me usando, esteja falando com a Tua amada igreja, Pai. Santo é o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. E hoje a gente vai estar falando na primeira mensagem dessa nova série. Que Deus possa estar nos abençoando, né? A nossa proposta é o seguinte: quando as técnicas humanas se esgotam, Jesus sempre tem uma estratégia. E a segunda informação que a gente dá para a igreja é o seguinte: o mar só está para peixe onde Jesus manda pescar. Só ali que está para peixe. Semana passada a gente escutou uma belíssima mensagem, a gente trabalhou durante a semana nos nossos PGs sobre a oferta da viúva. Que ela ofertou nada menos do que o melhor. Ela foi uma oferta que Deus se alegrou com ela. E hoje a gente vai estar conversando sobre essa pesca milagrosa. Mas um pouquinho antes, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 4. O que aconteceu, e aí a gente já vai estar indo para o capítulo 5 sobre a pesca. Então, Jesus inicia o seu ministério na Galileia. Jesus entra na sinagoga num dia de sábado, ensinou como alguém que tinha autoridade.
Ele era o mestre dos mestres. Depois ele realiza a libertação de um endemoniado. Daí a sua autoridade causa grande admiração e a sua fama se espalha. Ele curou a sogra de Pedro. Depois de muitas curas, no capítulo 4, ali foram efetuadas. Aliás, todos que chegaram diante de Jesus foram curados. Ali nesse capítulo 4, todos que tiveram a oportunidade de chegar diante de Jesus foi curado. E aqui, no capítulo 5, ele vai chamar os seus primeiros discípulos. É sobre isso que a gente vai tratar hoje. A partir de agora, o mundo vai começar a ser diferente. O mundo vai receber o maior dos ministérios, o ministério de Jesus Cristo, por 3 anos. Vai impactar vidas. Ele vai restaurar as ovelhas que estão sem pastor. Seus milagres, sua morte, sua ressurreição. Mas tudo começa aqui, com uma pesca milagrosa. Vamos junto comigo, então? Disposição para servir a Cristo, versículo 3. Entrou num dos barcos que pertenciam a Simão. Pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus então pede emprestado o barco de Pedro. E naquele dia, aquele barco foi usado como púlpito. E se Jesus pedisse alguma coisa emprestado para você? Qual seria a sua reação? Pastor Elias, diaconisa, se Jesus chegasse e falasse para vocês, pastor, eu preciso da sua casa para me usar uma vez por semana para ministrar o PG. Será que o pastor emprestaria? E você, meu irmão? O que você poderia emprestar para Jesus? Ele chegou na praia, viu o barco, com toda a educação, pede emprestado, transforma aquele barco num púlpito. O que você emprestaria para Jesus? O seu amor para Jesus é condicional ou incondicional? Porque o Salmo 24, versículo 1, diz o seguinte, do Senhor a terra e tudo que nele existe, o mundo e que neles vive. Nós, além de sermos do Senhor por criação e sustentação, optamos por uma vida total de entrega a Ele. Temos que ter a consciência de glorificar a Deus com aquilo que a gente tem. Você tem glorificado a Deus com aquilo que você tem? Você tem glorificado a Deus com o seu carro? Você tem glorificado a Deus com a sua casa? Por isso que a gente pergunta, você teria coragem de emprestar o seu carro para Jesus? Jovens, você teria coragem de emprestar o seu celular para Jesus? Hannah, é o seguinte, eu preciso do seu celular 10 minutos por semana para que eu possa enviar um monte de mensagens sobre o meu amor para o mundo. Você empresta o seu celular para mim, Hannah, durante 10 minutos? Olha o que Jesus quer fazer com as nossas coisas. Versículo 4 até o 6. Obediência e confissão e fé. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque tu está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Interessante aqui que nem sempre as coisas são fáceis. Muitas vezes elas custam mais. Os peixes não estavam na praia. Eles estavam no mar profundo. Mas nós estamos acostumados com as coisas fáceis. Não são poucas vezes que a gente murmura. Quer ver uma coisa que a gente faz nos murmurar? Quando cai o sinal da internet.
ou quando apaga a luz lá na nossa casa, ou quando acaba o gás, ou quando o pneu do carro fura, ou quando a corrente da moto sem manutenção estraga. Né? É motivo para a gente murmurar. Porque a gente é acostumado com as coisas, com a facilidade que a vida nos traz, e isso é bom. E a gente fica irritado, de vez em quando a gente até fere pessoas queridas que estão do nosso lado quando acontece alguma coisa nesse sentido. Mas Jesus disse, vai para as águas mais fundas. Porque Jesus sabia onde estavam os peixes. Ele sempre sabe. Jesus sempre sabe onde está a solução. Ele tem solução para mim e para você. Ele sabe onde estão os peixes. Ele sabe da minha e da sua vida. Ele nunca vai dar um direcionamento onde não tem solução, mas nem sempre é o caminho mais curto que ele vai dar para mim e para você, ou o mais fácil. Mas com certeza vai ser o caminho mais produtivo, porque ele sabe onde estão os peixes. Eu tive o prazer de morar na praia e conversar com pescadores. E agora no inverno a gente tem a tainha aqui no litoral, e é muito interessante. Um sobe no morro e consegue visualizar o cardume que está vindo, e eles conseguem descer e capturar os peixes. Eles conhecem o mar. Eles sabem onde estão. Mas Jesus sabe mais do que eles. Então, se você se acha o bom naquilo que você faz, preste atenção. Jesus sabe mais que você, do seu próprio emprego, do seu próprio serviço, da tua própria casa, da tua própria vida, porque Ele te fez, Ele te criou. Ele que sabe das coisas. Jesus sabe tudo. E a ordem foi, lance as redes para a pesca. Notaram que a maioria dos milagres ocorre com uma ordem expressa? Lancem a rede. Resposta à obediência. Jesus poderia ter falado, peixes, pulem dentro desse barco aí. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Lancem a rede, trabalhem. Obedeçam. O Senhor espera de mim, de você, um coração obediente, mas que faça com muita espontaneidade a sua vontade. Simão respondeu, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada. Olha que interessante isso aqui. Não é errado a gente confessar. Quando as coisas não estão bem, Pedro abriu o coração. Ele contou para Jesus que ele tentou pescar a noite inteira. Ele conhecia o mar. Ele sabia onde estavam os peixes. Era a profissão dele. Ele tinha domínio sobre aquilo. E ele ficou a noite toda e não conseguiu nada, nenhum resultado. Nós também devemos chegar e confessar para Jesus as nossas fraquezas. Jesus, não está muito legal lá em casa não, tá? Jesus, eu estou desempregado. Jesus, eu estou sem vontade de orar. Jesus, eu estou sem força para ir na igreja. Essa é a confissão que Jesus quer escutar de mim e de você nessa manhã. Qual a sua dificuldade nessa manhã? Que Jesus dá tempo dele fazer um milagre daqui a pouco na sua vida. Porque ele é o Deus de milagre. Só que você precisa confessar. Falar da sua fraqueza, irmão. Tudo bem não estar bem.
O ano retrasado a gente trabalhou essa questão no PG, tudo bem, não estar bem. E a gente tem que demonstrar nossa fraqueza perante Jesus, porque Ele pode me ajudar e te ajudar. Conte para Jesus o que está acontecendo na sua vida. Estou triste, Senhor. Se tem alguma coisa te entristecendo, conta para Jesus. Porque só Ele vai poder te ajudar. Tem alguma coisa fazendo mal dentro de você? Tem alguma coisa que está te perturbando mais do que o normal? Porque hoje é dia de confessar. Hoje é dia que Ele vai querer te ouvir. Ou melhor, Ele sempre ouve. Outro tipo de confissão que a gente aprende aqui é a confissão de fé. A ordem de Cristo era inusitada, mas extraordinária. E ficava fora da zona de conforto. É engraçado esse termo que usam para nossa preguiça, zona de conforto. Até o nome é bonito. Você fica bem no conforto, não se mexe, tudo bem. A noite toda. Mas não, Ele quer nos tirar dessa zona de conforto. Olha a confissão, mas por que és tu que está dizendo isso? Eu vou lançar a rede. A nossa confissão não é somente contar as lutas, pecados, as limitações. A gente tem que fazer umas confissões de fé, de coragem, de determinação, uma resposta à crença. Nós precisamos ter essa confissão de fé. Eu lembro quando eu era pequeno, na minha casa, batia-se palma no portão e chamava o meu pai, finado Euclides, ou Dona Regina, e a mãe saía no portão, de vez em quando era alguma irmã da igreja ou algum vizinho, e aí a mãe falava, vamos. E não sei se você lembra, Jeremias, nós somos em 11, nós somos em bastante, a maioria está aqui. E aí, quem estava ali, vamos junto, e a gente ia. E a mãe chegava na porta da casa onde a gente ia visitar para resolver aquela dificuldade, ela olhava para mim e falava assim, ó, você vai falar desse jeito, o sangue de Jesus tem poder. Era isso que ela falava. Confissão de fé, irmãos. E a gente pequeno ali. Então tá bom, o sangue de Jesus tem poder. E não fecha o olho. E a gente entrava naquela casa. E ela falava, o sangue de Jesus tem poder. E eu falava junto, o sangue de Jesus tem poder. E o demônio ia embora. Isso é confissão de fé. Isso é confissão de fé, irmãos. Eu aprendi faz tempo isso. A gente precisa ter essa confissão de fé. A gente precisa lembrar em quem a gente crê. Eu creio em Jesus e eu sei que Ele é poderoso. Nós temos que praticar essa confissão. A confissão da fraqueza, mas a confissão de fé. Eu preciso praticar isso. E aí a gente, sem saber, pequeno, e daí a gente começa a estudar a palavra de Deus. Salve-se todo engano, Marcos 16 vai nos dizer o seguinte. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Confissão de fé. Expulsarão demônios. Falarão em outras línguas. Nós vamos ser batizados com o Espírito Santo. Pegarão em serpentes. Caso beba algum veneno, não vai acontecer nada com vocês. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Confissão de fé, Daiane.
E essa fé produz milagres, que é o tema desse mês. Quantos aqui têm essa experiência de confissão de fé? Na igreja a gente sabe que tem pessoas que já passaram por isso, que já expulsaram o demônio, pessoas que já falaram e falam em outras línguas. Ainda acreditamos nisso? Isso é muito bom. Como que nasce essa fé? Nossa fé, irmãos, não é em homens, não é na minha mãe, mas a nossa fé, ela deve ser sob a palavra, debaixo da palavra. A gente não tem fé longe da palavra. Ela é a nossa autoridade sobre fé, é a palavra. Em outubro do ano passado, a gente estudou bastante sobre isso, somente a palavra. A gente trabalhou aqui na igreja, trabalhamos durante a semana no PG. Todo mundo entendeu que é somente a palavra. E o que a Bíblia diz sobre a palavra, sobre a fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de quem? A palavra de Deus. O Adiel sabe esse versículo de cor. Foi o menino que mais escutou esse versículo aqui, foi o Adiel. Vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pedro e os companheiros, então, agiram pela fé na palavra de Cristo. Então, esse é o modelo. Nós já temos o modelo. Quando pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Olha aí. E a gente não tinha pegado nada a noite toda. Daí, sob a palavra de Deus, o milagre acontece. Para ter milagre, tem que ter Jesus. Qualquer outro tipo de milagre que você vê falando por aí, se não tiver Jesus, é maldito. Para ter milagre, tem que ter Jesus. Tudo bem, igreja? Não tem outro caminho para acontecer milagre na nossa vida. E aí, quando a gente é praticante da palavra e não somente ouvinte, as bênçãos chegam no tempo certo. Imagine só se fosse ao contrário. O milagre aqui. Se Jesus primeiro mandasse eles irem pescar, o milagre aconteceria, eles voltavam, e aí Jesus fosse pregar. Ficaria até meio estranho. Mas não. Aqui, ele teria que pregar, como que ele pregaria depois do milagre, né? Por que será que ele não fez isso? Porque tem o tempo certo. Naquele caso ali, a pregação era mais importante. Por quê? Porque as coisas têm que começar no meu interior. Tem que começar aqui dentro do meu coração. Aqueles pescadores precisavam primeiro escutar a palavra de Deus. Para depois de escutar a palavra, agora eles estão alimentados, estão cheios de fé, e agora eles aumentaram a crença naquele que estava pregando, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então fizeram, versículo 7, então fizeram sinais para os companheiros de outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Olha a bênção, irmãos. Então, quando você recebe alguma coisa de Deus, é tão grande, é tão bom, que você consegue repartir. Eles fizeram um sinal, significa que os outros barcos estavam um pouco longe, talvez não escutavam eles gritando. E imagine, o barco cheio, mais um barco cheio, e diz que quase afundou. Então, irmãos, nós somos interdependentes.
Nós precisamos uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo. Membros com capacidades diferentes, unidos pelo Espírito Santo. No entanto, a gente é formado por um só corpo. Jesus também nunca deixa a desejar. A pesca foi de muitos peixes. Quase que os barcos afundaram pela quantidade de peixe. Ele também, quando ele dá por completo. E ele tem dado uma vida para mim e para você, uma vida abundante, uma vida completa. Você, diante de Deus, precisa ter uma vida completa. Não uma vida pela metade. Você precisa estar cheio. Cheio da graça, cheio do amor, cheio do fruto do Espírito. Que isso possa transbordar na sua vida, para que as pessoas que estão do seu lado possam aproveitar dessa graça que Deus derrama sobre você. Quando Simão Pedro viu isso, versículo 8 e 9. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Toda vez que na Bíblia a gente fala assim, como lá aconteceu com Isaías, ai de mim, afasta-te de mim, é o homem reconhecendo quem ele é. É o homem falando assim, eu sou pequeno demais. Eu não sou nada. Eu não sou nada perto desse Deus. Quando você olha para dentro de você, quem é você? Quem é você? Percebe quem você é? Nós não somos nada. Nada, nada, nada diante de Deus. Ele se sentiu insignificante diante da grandeza de Jesus. Como ele era pecador e Jesus era tão santo. E como que Jesus pode se importar com a rotina dele? Ele ficou incomodado com isso. Ele se incomodou porque Jesus se preocupou com a rotina dele. Jesus se preocupou com as decepções pessoais dele. E ele ficou se incomodando com isso. Afinal, ele havia trabalhado a noite inteira, não havia pegado nada. E ele, no capítulo 4, Pedro viu Jesus libertar, Jesus curar, Jesus ensinar. Mas Pedro, ele achava que nunca Jesus ia se preocupar com detalhes da vida dele. Mas ele se preocupa. Você sabia que Jesus está preocupado com a sua insônia? Você sabia que Jesus está preocupado com as suas vendas? Você sabia que Jesus está preocupado com as suas aulas? Você sabia que Jesus está preocupado com tudo que acontece na sua vida? Jesus está preocupado com o que aconteceu ontem com você. Ele está preocupado com aquela decepção que você tem. E ele quer te ajudar nisso. Pedro não aceitava isso. Era demais para ele. Sabe por quê? O livro de Romanos vem trazer essa informação para nós. Eu estou do engano, Romanos não, 2 Coríntios 5, que diz que o amor de Deus nos constrange. Pedro se sentiu constrangido pelo amor. E esse amor quer constranger você também. Porque Deus está preocupado comigo e com você. Deus quer te abraçar, Deus quer te pegar no colo. Deus quer solucionar as suas dificuldades. Está lá meu amigo Tiago. Tiago, Deus quer solucionar as suas dificuldades, Tiago. Isso que Deus quer fazer com nós. Ele quer nos constranger em amor. Que gostoso, né? Você sentir vergonha de tudo que Deus está fazendo por você, porque é muita coisa.
Pensa em que Deus tem feito na sua vida. Você começa a falar, não, eu não mereço. Não mereço, para. Essa semana eu estava estudando e eu pensei assim, e eu comecei a olhar o meu filho e a minha esposa e fiquei muito alegre, comecei quase a chorar, porque eu falei assim, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor é bom comigo. O amor me constrangendo, Léo. E isso vira, sabe em quê? Em adoração. E aí Pedro ficou assim, nesse dilema. Ele olhou para dentro e compreendeu o amor de Deus. Versículo 10 e 11. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram. Deixaram tudo e seguiram. Jesus tratou diretamente com a pessoa de Pedro. Mas como Jesus trata com Pedro, contagiou os companheiros dele. Eles entenderam de igual forma. Deixaram tudo por causa de Jesus. E eles encontraram um grande tesouro. Jesus seria o Senhor deles em todos os aspectos agora. Pedro e os demais deveriam obedecê-lo, se entregar à vontade soberana do Senhor Jesus, mas jamais terem medo. Por isso, não temas. Agora eles seriam moldados, discipulados por Jesus. Jesus não mandaria só em algumas áreas, mas Jesus começaria a mandar em todas as áreas da vida deles. Daqui para frente começa o ministério deles. E agora eles seriam pescadores de homens. Mudaria radicalmente a vida deles. E eles deixariam tudo. Mas também deixariam o mais importante, Jesus trabalhar na vida deles. Eles reconheceram que não estavam prontos. Mas Jesus não chama pessoas prontas. Porque Ele chama pessoas para moldá-las, para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra. E se você que está nos acompanhando, aí na sua casa, sentiu vontade de ser moldado por Jesus, sentiu vontade de ser um discípulo de Jesus, e talvez ainda não aceitou esse Jesus como Salvador, você pode escrever aí para nós, eu estou aceitando, sim Senhor, você como Salvador da minha vida. E Jesus vai estar te moldando. E talvez para você que está aqui no auditório, e também ainda não tomou essa decisão de aceitar esse Jesus como seu Salvador, você pode fazer isso nesse momento. Você pode vir aqui na frente, se ajoelhar e dizer que está aceitando esse Jesus como Salvador. E nós vamos te abraçar aqui, a gente vai orar por você. E Jesus Cristo vai moldar a sua vida para a glória dele. Uma noite decepcionante. Ensinos relevantes. Uma ordem ilógica. Uma obediência de fé. Uma consciência despertada. Um deixar tudo faria deles pescadores. Mas não de peixe, mas de homens. Pescadores agora com cheiro de gente. Amém?
que possamos continuar como estamos cantando essa música, seguindo a Jesus Cristo. Que Ele possa ser nosso guia. Que Jesus Cristo possa ser tudo na nossa vida. Pastor.